Então você pega o livro de Atos para estudar e encontra alguns textos que apresentam algumas dificuldades interpretativas. Nós vamos estar vendo um texto aqui falando dele e procurando trazer uma lucidez nesse texto, tá bom? Quando a gente lê Atos capítulo 9, que está falando do caminho de Paulo, quando Paulo está indo para Damasco prender os crentes, o 9, capítulo 7, diz que os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz. Presta atenção, atente para isso. Ouvindo a voz, que está em itálico e em negrito, mas não vendo ninguém. Então, eles ouvem a voz e não vê ninguém. Então, vamos pegar esse texto e vamos trazer uma explicação bem clara sobre ele, tá bom? Esse é o primeiro texto, é o texto que está falando de quando Paulo está indo de Jerusalém para Damasco prender os crentes. E aí ele tem esse encontro com Jesus, é só dar continuidade no texto para entender melhor esse conteúdo. Nós vamos estar falando só sobre esse assunto. Seguindo o texto, aqui Paulo sai de Jerusalém para Damasco, e o segundo texto, que é o 22, 9 de Atos, Paulo está preso em Jerusalém e discursando sua defesa perante o Sinédrio. E ele fala assim, os que estavam comigo viram em verdade a luz. Ali fala assim, mas os que estavam comigo, ouvindo a voz, não viram ninguém. Aqui ele fala, os que estavam comigo viram na verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Vamos voltar para a gente entender esse texto. Então, ouvindo a voz, não ouviram a voz. Ouvindo a voz, não ouviram a voz. Não vendo ninguém, e aqui ele diz, viram em verdade a luz. Então, lá não ouve a voz, aqui ouvem a voz. Lá não vê ninguém, no 22:9 eles veem uma luz que resplandece mais forte do que o fulgor do sol ao meio-dia. Como que a gente vai entender esse texto? Quando a gente pega essa expressão desse texto, do capítulo 22, no verso 9, que ele fala, o que estavam comigo viram a luz, sem contudo ouvirem a voz, ou perceberem a voz. Existe uma expressão grega aqui que faz com que a gente entenda esse texto melhor, que é a expressão akousan, que quer dizer que eles não entenderam a voz. Então, eles viram a luz, não viram ninguém porque a luz ofuscou a visão deles, ouviram a voz, mas não entenderam a voz. Por que não entenderam a voz? Aí nós vamos caminhar mais um pouquinho. Primeiro, Paulo está saindo de Jerusalém para Damasco, no 9:7. No 22:9, ele está em Jerusalém perante o Sinédrio discursando. E aí nós temos o 26:14, que Paulo ele está em Cesareia. É importante você se localizar dentro da geografia para poder se colocar nos locais. Ele está em Cesareia Marítima, agora discursando perante os romanos, e ele fala assim, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. E dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Por que eles ouviam e não entendiam? Porque Jesus falou com Saulo em língua hebraica. Algumas versões usam que é língua aramaica, mas alguns exegetas, como William Hendricks, defende que Jesus chama Paulo mesmo na língua hebraica, Saulo na língua hebraica, porque já não era uma língua falada usualmente no território judeu. Era mais usado mesmo o aramaico que eles trouxeram da Babilônia. Tá ok? Fica aí essa explicação desse texto que traz bastante confusão, mas eu quero acreditar que você entendeu essa explicação, ok? Deixa o seu comentário aí, se não for inscrito no canal, se inscreva
compartilhe, acione o sininho para você receber todas as notificações do nosso canal. Obrigado, fica com Deus.